Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando esta semana, mais uma semana com vocês, com Atualidades Pampa, neste dia 23 de março de 2020. Na noite desse 23, a Prefeitura de Porto Alegre estaria fazendo a concessão, a entrega da medalha Cidadão de Porto Alegre a algumas autoridades, algumas pessoas que, pelo seu trabalho no nosso município, merecem essa condecoração. Obviamente, como todos os eventos e todas as casas, os prédios, o comércio está fechado, não será nesta noite. Provavelmente teremos uma outra oportunidade. Eu quero registrar com vocês, de início do nosso programa, uma situação lamentável que está acontecendo nos postos de saúde da nossa cidade. Conversei ontem com um dos integrantes da equipe da Defesa Civil. O governador determinou plantões, mandou as pessoas para suas casas, mas tem os seus cumprimentos de trabalhos periódicos todo dia com horários diferentes. Eles fizeram nesta sexta-feira, eles fizeram um périplo pelos postos de saúde da nossa cidade, onde constataram em alguns deles, obviamente, eu não estou generalizando, um descaso das pessoas com cuidados, foram debochados pelas pessoas que estavam lá. O que vocês parecem? Aqui parece uns astronautas. Que palhaçada é essa, vocês com essas roupas, não sei o quê? Sabe? Foi algo que me deixou não apenas triste, mas me deixou muito preocupada de ver que as pessoas não estão dando a menor importância, estão indo aos postos de saúde em busca de coisas e não estão nem aí para o que está acontecendo, se estão contagiando alguém, se não estão, e ainda debocham das pessoas que integram a Defesa Civil e que estão tentando preservar a saúde da população. É lamentável este episódio. Mas vamos às manchetes, as outras manchetes do Atualidades Pampa desta segunda-feira. Vitorino. Pois até a internet começa a enfrentar problemas por causa do coronavírus. O primeiro-ministro japonês admite adiar as Olimpíadas 2020. Medidas do BNDES e do Banco Central para aliviar o estrago na economia. E o Canadá já anuncia que não vai enviar atletas nem para Olimpíadas e nem para Paraolimpíadas. A vida depois do caos, como o coronavírus deve mudar a humanidade. Denúncias chegam aos CIMERS. Faltam EPIs em locais de atendimento. Muito bem. Me fica aqui também a minha denúncia, né? Acho que está precisando de uma fiscalização mais severa nos postos de saúde. Eu achei um absurdo que a população que lá estava, em 2 ou 3 lugares, fazem com o pessoal da Defesa Civil, que está lá para proteger as suas vidas. O que é um EPI? Equipamento de proteção individual. Exatamente, de proteção Engenheiro, individual. tu não sabe Isso que é prova EPI. que eu sou uma besta. Equipamento de proteção Eu individual. não sou engenheiro de segurança. Eu não sou nada disso, sei que Eu é. conversei Mas a senhora é um com gênio, uma... eu sou Eu sou Eugênio. gênio, é tu não. A Tu senhora é é o o Eugênio. Eugênio, É Eugênio. Eu sou A Eugênio. situação é bem séria. Eu conversei com a doutora Márcia Barbosa, ela é ginecologista e faz parte da diretoria do CIMERS. E ela me alertou para essas denúncias que têm chegado todo dia no sindicato. Aliás, eles disseram que estão trabalhando 24 horas por dia praticamente. E que algumas denúncias muito sérias, ela foi em loco, por exemplo, em São Leopoldo, olhou o posto de saúde, olhou o hospital de São Leopoldo, ficou apavorada com as condições do hospital de São Leopoldo, do posto de saúde, das UPAs e tudo mais, porque os médicos não têm os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Isso é máscara, Vitorino, isso é o jaleco, isso é exatamente toda essa parafernália que precisa para o médico que está lá na ponta não se contaminar também. Dúvida, sem porque se a gente tiver falta de profissional, o que vai
vai ser do nosso atendimento. Então, os médicos precisam estar protegidos. Tem que ser a máscara certa, tem que ser a luva certa, tem que ser o avental, o gorro, o óculos de proteção, o que for. Cobrir o pé também com aquele sapato. Exatamente. Então, assim, hospital, né? O negócio é muito urgente, porque a gente sabe que os casos estão cada vez maiores, aumentando cada vez mais. Alguns profissionais já se contaminaram, outros profissionais não querem atender porque não tem equipamento, não querem colocar a sua família em risco, também não querem colocar a sua saúde em risco. Tem muitos que já estão colocando. Então, é realmente um pedido que é feito pelo sindicato, enfim, por todas as entidades que defendem os médicos e tudo mais, que as pessoas, que os governos tragam até eles, o governo federal, o governo estadual. Aliás, hoje o ministro da Saúde falou isso, que estão providenciando todos esses equipamentos e tudo mais. E eu fico feliz de ter o ministro da Saúde como Mandetta, que é uma pessoa que eu confio, que se ele está dizendo, eles estão correndo atrás da máquina. O problema não é o governo Bolsonaro, o problema é que isso já vinha acontecendo há muito tempo. A gente sabe da falta desses equipamentos, não é de hoje, não é por causa do coronavírus, mas o coronavírus fará com que as pessoas precisem ainda mais desses equipamentos. A boa notícia é que o Instituto Floresta já está se mobilizando junto com o Simers para que as pessoas possam doar através de uma conta que nós vamos disponibilizar para os telespectadores, para que as pessoas façam essa doação e eles vão investir exatamente nisso, nesses equipamentos de segurança, além de UTIs móveis e tudo mais, que também vai ser preciso. Mais respirador, que vai precisar e tudo mais. Então, a gente... E que também já faz falta no sistema, né? Já faz falta no sistema. Então, a gente pede que as pessoas que têm possibilidade, sabemos muito bem que com essa situação toda, muitas pessoas economicamente não vão conseguir ajudar, mas muitos outros conseguem ajudar, e se envolverem em tudo isso, a gente vai conseguir fazer com que esses médicos lá da ponta, que estão atendendo esses pacientes, não se contaminem e continuem atendendo esses pacientes. Senão vai faltar Deixa eu te ajudar aqui, ó. A ideia deles é a compra de máscaras israelenses especiais, são máscaras reutilizáveis para os agentes de saúde, comprar de 80 a 200 respiradores importados da China, ao custo aproximado de R$70 mil cada um, e eles têm uma forma de contribuição. Da China, Respirador da China? Sim. Eles têm a ideia de... desculpa, a Vitorino me atrapalhou. Eles têm a ideia para a participação de pessoa física e pessoa jurídica também, tá? Porque eles têm essa possibilidade. Cara, eu só queria complementar, ouvindo falar assim, a gente fala em tese, né? Quando a gente vive o problema, é muito doloroso. Eu quero dizer que eu tenho uma filha em linha de frente num hospital popular e essa semana nós corremos para nos mobilizar para conseguir uma proteção para ela desse aparelho aí, que é um aparelho que realmente ele veda até os cabelos, embora cientificamente não haja de que haja uma transmissão pelos cabelos, mas ele dá uma proteção total. Então, quando a gente fala em tese, assim, estatísticas, é bonito. Quando chega na família da gente, num filho, que a gente pode dimensionar muito de perto o que estes profissionais da área de saúde estão passando. E esse final de semana, uma coisa me chamou muito a atenção, que foi, os casos que eu vi foram em São Paulo, de profissionais da saúde sendo atacados, agredidos por estarem na rua. Eu tô dizendo, os outros foram chamados de palhaços. Vocês parecem os palhaços, o que vocês estão fazendo aqui? Mas isso tudo, o Simers está também entrando em contato com prefeituras, com todo mais, e as pessoas estão se retratando. Deixa eu só fazer uma correção. EPI é equipamento de proteção individual. Exatamente. Não é que alguém disse que a gente não tinha dito. Não, acho que não foi, a gente disse alguma outra coisa. Equipamento de proteção individual. E aí me lembra, né, veio à tona nos últimos dias o vídeo, a palestra do Bill Gates no TEDx de 2015, em que ele teria, né, claro, tem informações, é um homem estudado, inteligente, sabia do que vinha pela frente e ele faz lá uma previsão de que o problema da humanidade nos anos seguintes não viria do nuclear, não viria das guerras, dos disparos, mas sim da falta de preparação da humanidade toda, do globo todo, para como enfrentar uma pandemia, né? E isso envolve também esse comportamento, né? Porque o psicológico de todo mundo está abalado, né? O estresse, a angústia, a ansiedade de todo mundo já é visível, já é perceptível em qualquer lugar que a gente vá. Tá todo mundo com o seu emocional abalado. E tratar disso
preparar a população para isso também faz parte de uma preparação para um evento desse tamanho. Né? E eu nem estou falando de estrutura, de logística, de seja lá o que for, que isso também a gente vê a carência. Deixa eu dar um adendo aqui no negócio de equipamento. Às vezes a criatividade e a boa vontade ajudam bastante. A equipe de saúde da Prefeitura de Bento Gonçalves, observando, até pela aproximação com a Itália, observando o que aconteceu na Itália, descobriu uma coisa interessante. É possível você duplicar a capacidade dos respiradores. Sim. Como é que você faz isso? Utiliza um tipo de equipamento que usa essencialmente equipamentos hidráulicos, sistemas hidráulicos domésticos. São equipamentos especiais que têm que ser esterilizados, tem que passar por um processo. Bom, a Prefeitura de Bento Gonçalves entrou em contato com uma empresa lá da região, que é conhecida. Eu vou dizer o nome acho aqui. que tem que dizer. O pessoal pode ficar bravo. A Meber Metais de Bento Gonçalves fez a parceria com a Prefeitura de Bento Gonçalves. Aliás, parabéns, prefeito. O senhor está sempre se destacando nessas horas, na hora boa e na hora ruim. Prefeito Pazini. Guilherme Pazini, uma grande figura. Fizeram uma parceria e estão produzindo, Magda, esses sistemas, umas conexões alternativas que são montadas e a Meber Metais está desenvolvendo essas conexões, coisa e tal, que podem ser aproveitados em todo o Rio Grande do Sul quase que imediatamente. Dobra a capacidade. Os respiradores, normalmente, eles têm capacidade para 2 pessoas, né? Eles têm a bomba central e 2 saídas laterais para 2 pessoas. Esses respiradores, com essas conexões, podem atender 4 pessoas. Nossa, seria maravilhoso. Ou seja, nós gastando meia dúzia de R$1.000, talvez até nada, porque a empresa certamente vai ter interesse em fazer a doação. Ela fez a doação para a Prefeitura de Bento Gonçalves. Vai doar imposto? Sim, não importa. Não O que importa é que quem possa ajudar tem que ajudar. A gente pode, com uma ligação telefônica, alô, senhores gestores do nosso estado, com uma ligação telefônica, dobrar a capacidade de respiradores, que é considerado o equipamento mais importante para salvar a vida nessa crise. É isso que eles estão dizendo. Não vai faltar leite e equipamento. O respirador é o mais importante, porque na crise aguda, quando passa e chega no limite, você precisa de respiração mecânica. Sim, aqueles que estão realmente... Tem muita gente que tem o vírus e está em casa... Numa situação limite. Dona Magda, o Vitorino traz a questão nevrálgica de tudo que nós discutimos até aqui, e essa matéria é excepcional, essa duplicação, né? Mas ela é o resultado de tudo que a gente discutiu aqui. Tem muitos vídeos que são repetitivos, mas a explicação mais didática veio do governador de Santa Catarina. Quem teve a oportunidade de ouvir, ele de uma pedagogia excepcional, não sei nem qual é a formação dele, não sei qual é o partido, mas só quero dizer que... Não é o prefeito de Florianópolis? Não, governador de Santa Catarina, de Santa Catarina. E aí, ele, na explicação que ele deu, dona Magda, foi exatamente isso. Esta segregação que nós estamos, ela não é porque ela vai fazer com que ninguém tenha. Não, ela vai fazer com que nós tenhamos a crise moderadamente, respeitando um pico. E este pico será proporcional aos aparelhos que o Vitorino mencionou, como as coisas são interligadas. Então, é lógico que se nós duplicarmos o número de aparelhos, Vitorino, nós poderemos até ter um aumento deste pico, que ainda assim teremos aparelhos para todos. Veja a importância, disso. Nesse sentido, não foi nenhum nem 2 médicos. Já nós vamos colocar as informações no vídeo do Instituto Florestal para quem quer participar também, tá? Deixa só os guris com... chamar atenção para mais 2 locais que a doutora, ela disse que foi até São Leopoldo e tudo mais, mas também o HPS e a Passo Fundo também está com muitas denúncias chegando de falta de EPIs, equipamento de proteção individual. Mas ali nós estamos vivendo uma crise excepcional, né? Talvez os médicos, aí eu não sei, não acompanhei de perto, se o Vitorino tiver mais informações, mas 70 médicos se demitiram na região, nós não sabemos se em protesto ou em medo, o que houve, está se até se recrutando o médico, Passo Fundo. Exatamente isso. 70 médicos. Então até estão na região, estão oferecendo, que como reconhece que toda a região acaba usando o Passo Fundo, as regiões em volta estão oferecendo seus médicos, até médico cubano foi oferecido, que é um secretário de uma cidade contígua. Então é muito sério, essa crise localizada aí de Passo Fundo, vamos ter que examinar de perto. Em relação a isso
que o Olha ali, Ruschel ó, falou? doi.institutoculturalfloresta.org.br. É acessar o site, lá tem todos os dados. E aí tem todas as informações. Não foi nenhum nem dois médicos que me disseram a mesma coisa. Não fosse essa crise, esse barulho que a gente está fazendo, esse resfriado passaria incólume na população e a gente nem ia descobrir. Como é que é? Não fosse essa crise, esse barulho, esse resfriado ia passar pela população e nem ia descobrir. Hoje, um governo da Europa tomou uma decisão radical e polêmica. A Holanda disse que não vai fazer contenção. Ela disse que esse resfriado deve atingir o tecido social e ela vai deixar o tecido social assimilar naturalmente. Eu achei muito perigosa a decisão do governo holandês, porque a população holandesa é idosa. A população da Escandinávia é idosa. Então, assim, essa decisão do governo irlandês vai dar muito o que falar. Agora, dependendo dos resultados, nós vamos ter que questionar muito como nós estamos conduzindo a coisa até aqui. Por quê? O doutor Osmar Terra voltou a dar entrevista e disse o seguinte: com vacina, no ano passado, vacina do governo, das entidades, no ano passado, morreram 756 pessoas no Brasil de H1N1, influenza. 700, com vacina. Rodou bastante esse vídeo dele. Rodou bastante esse vídeo dele. Muito. E ele pergunta: quantas pessoas vão morrer até o final do ano do coronavírus? A pergunta que ele deixou no ar. Essa resposta é que vai nos dizer até que ponto nós estamos amplificando, sublimando, enfim, de que forma nós estamos tratando essa crise. Porque a crise é séria e vai deixar cicatrizes. Daqui a pouco a Roberta vai falar no assunto, vai deixar cicatrizes na economia, vai deixar cicatrizes para todo lado. No emprego, então, nem se fala. Tanto que hoje teve uma barbeiragem do governo, eu não sei se alguém escolheu o assunto para falar, sobre a barbeiragem que o governo fez de publicar essa história de interromper contrato laboral. Sim. Eu não sei se quem é o assunto. Mas não vamos mudar desse aí que tu está agora, que eu acho que tu queres falar sobre isso, Ruschel? Só não vamos mudar agora, pode falar depois desse do... Eu fico muito preocupado. Primeiro, quando o Osmar Terra era ministro, saiu do governo e não está participando de absolutamente nada das decisões do governo. Por melhor que o Mandetta seja. Vamos separar. Segundo a condução do ministro Mandetta, a Carla está dizendo, surge uma liderança nesse país. Ele passa muito domínio daquilo que ele está fazendo. E eu acho que isso é importante quando alguém fala por uma pasta tão importante. Terceiro, eu me preocupo muito, a dona Magda. Eu já abordei isso aqui, porque as pessoas nos dão credibilidade, nos emprestam credibilidade para o Vitorino, para a Roberta, para a Ali, para todos nós temos uma responsabilidade quando falamos, e as pessoas acreditam em mim. E eu fico assustado quando a gente repercute um assunto assim que poderá ser mal interpretado. Eu vou repetir o que eu tentei dizer em relação à coisa, porque agora ele se aplica ainda ao mesmo assunto. Se todo mundo tiver o coronavírus esta semana, pode trazer aparelho da onde quiser, que eles vão ter que escolher e dizer assim, é o Ruschel ou é o Marconi. Tá? O que nós estamos trabalhando com o nosso sacrifício, com o seu sacrifício, que ficou em casa não fazendo absolutamente nada esse fim de semana, tá? É exatamente isso, para que a gente possa alongar o perfil e que quando cada um venha a ter, porque ainda não temos vacina, ainda não temos um remédio definitivo, para que quando nós venhamos a ter, todos nós possamos ter a chance, e aí, na conclusão, o Vitorino está correto, aí ela não se mostra letal. Sim, aí é outra coisa. Quem puder ser tratado, quem puder ter os aparelhos, os respiradores, né, o índice de letalidade de 60 anos para baixo, ele é muito insignificante. Então, é preciso se entender. Agora, o senhor nem de perto, por mais respeito que mereça o ex-ministro Osmar Terra, que é um médico conceituadíssimo, tá? Que nem de perto o senhor possa pensar em tomar uma decisão individual de contrariar a orientação do mundo. Não é a orientação do Brasil. O senhor pode discordar aqui do ministro Mandetta, mas o mundo está fazendo isso. Então, quem vai tomar uma decisão individual de contrariar isso, que o faça sabendo das responsabilidades. Eu, particularmente, recebi 3 vezes esse vídeo do Dr. Osmar Terra, em quem eu confio, tenho maior respeito. Eu não passei para ninguém, justamente por isso.
Não tem importância. Se a gente for levar uma semana, 2, 1 mês para ver que não era tanto, não tem importância. Pior é a gente não estar aí para ver isso. É exatamente aí que eu queria chegar. Nesse contexto em que a gente está, tem essa notícia da Holanda, mas a Inglaterra, agora há algumas horas, também estabeleceu medidas extremamente restritivas. O pessoal só pode sair em, no máximo, 2 pessoas, apenas para serviços essenciais. Então, assim... a gente está recebendo informações contraditórias o tempo todo, tudo mudando, é a MP, daí é revogada. Nesse momento, eu acho que para a população como um todo, a gente tem que ter cautela, porque não sabemos onde estamos pisando. Pelo sim, pelo não. Na dúvida não ultrapasse, não é assim que diz o trânsito? Exatamente. Na dúvida não ultrapasse. Na dúvida não ultrapasse. O Reino Unido, ao contrário da China, ao contrário de outros tantos países, estava adotando a estratégia da mitigação, que é exatamente isso. Selecionar aquela população que realmente corre risco e deixar os outros circularem para pegar o vírus e tudo mais. Fazer o vírus. Fazer o vírus. Mas acontece que eles se deram conta que isso não ia funcionar. Não ia funcionar. Que se acontecesse realmente das pessoas começarem a ser contaminadas, como começou a acontecer, nem eles... que é um país de primeiro mundo, enfim. É uma das melhores saúdes do mundo. Exatamente, não teriam condições e seriam, assim, muitas mortes. Então, eles já passaram realmente para a segunda, que é a supressão, que é exatamente o que os outros países vêm adotando, que é o isolamento social. Porque, como disse o Ruschel, a gente não pode ter um pico na curva de muitos infectados, porque esse pico na curva de muitos infectados fará com que muitos precisem de equipamentos importantes, como o respirador que trouxe o Gustavo Vitorino, e nós não temos condições nem de UTI, nem de respirador, nem nada disso. Então, seriam muitas mortes. Então, claro que tem a situação econômica, as pessoas estão preocupadas, como vão sobreviver, o governo tem pensado nisso, como é que vai poder ajudar. Por isso também a medida provisória, mas a gente vai ter que encontrar um equilíbrio, não sei ainda quando. Realmente, a gente não pode afirmar nada nesse momento, porque as notícias mudam. Mas uma coisa a cada hora. Uma coisa é certa, Carla, isso não dá pra gente enganar ninguém. O vírus vai fazer parte do nosso cotidiano. Vai. Todo mundo vai pegar. A Organização Mundial da Saúde disse que esse vírus vai ser mais um das duas dúzias de cepas e variedades que existem de vírus de resfriado circulando no mundo. Então, a Organização Mundial da Saúde disse, olha, 80% da população vai ser atingida no prazo de um ano. Não tem como escapar. Vão morrer aqueles que eventualmente morriam das outras variedades, né? Porque, vou repetir os dados materiais, 756 pessoas morreram da influenza no ano passado. E tem vacina. Mas aí é que tá. Quantas vezes a gente chega aqui e diz, gente, tá aberta a vacinação e não chega na meta de vacinação. Aliás, tá aberta, né? Tá aberta a vacinação, mas as pessoas não iam se vacinar. A partir de o que eu quero chegar é o seguinte, se as pessoas se conscientizarem e forem até o posto de saúde, até as farmácias que vão estar disponibilizando, fazendo parceria aqui com a Prefeitura de Porto Alegre, elas têm que se vacinar. O fato é que as pessoas não se vacinam como tem que se vacinar. E assim, dessa forma, acabam morrendo também de H1N1. Eu tenho um exemplo em casa disso. Eu tenho uma pessoa que se nega a vacinar, ok? Né? Mas é um problema pra gente, né? E ainda para ajudar, tem gente que diz que a vacina provoca gripe. A questão é que diante do ponto... Isso é verdade. A questão é que diante do ponto pandêmico que a coisa está, o mundo já mostrou que sabe lidar com o vírus controlado, seja ele qual for. A questão pandêmica nos demonstra que autoridade nenhuma no mundo sabe o que fazer. O que a gente tem agora são medidas de quem peca pelo excesso, pelo zelo, né, pelo cuidado, e aqueles que acham que nem tanto, né? Porque de geral que atendem de palhaço. Ninguém tem hoje como saber com certeza se a medida do Reino Unido é certa, se a medida no Brasil é certa, se a medida na Holanda é certa. Por quê? Por causa da desinformação e falta de preparo para um nível pandêmico. Deixar a coisa... mas tudo é controlado. Aí quando chega uma situação como essa, que bota em alerta em nível global, a gente percebe que o que nós temos Não é global, é mundial. Global não se diz aqui nessa bancada. Global aqui não. Até porque não é desconfiança. Eu só queria aditar ao que disse o Marconi, só que nós não temos
direito de não aproveitarmos da experiência que os pretéritos nos deram. Então, nós fazemos uma crítica, que a China, se tivesse agido antes, nós teríamos diminuído as mortes. Nós temos experiência que se a Itália tivesse agido antes, nós teríamos reduzido milhares de mortes. Então, se nós temos o aprendizado, nós não temos o direito. Veja, Marconi, nós já estamos lá com o Pacaembu sendo preparado para receber o que será daqui 30, 45 dias. Nós já temos, acho que a Santa Cruz, já preparando um ginásio para receber pessoas. Ou seja, nós estamos pegando o expertise de quem já passou por isso, para que quando ela chegue em nós, e vai chegar, como nós estamos vacinando, nós estejamos muito mais preparados do que eles estavam na oportunidade. Bom, agora eu vou começar o Pinga-Fogo aqui, né? Que também não pode dizer porque era o nome de um programa, mas enfim, mas não tem mais. Pinga-Fogo, agora vai começar, tem de todo um pouco. Tem abraço, tem beijo, tem xingamento. Programa onde Chico Xavier fez a previsão famosa da data limite, que agora veio à tona. Agora é a data situação limite. Foi justamente nesse programa aí. Relembra, então, por favor, que ela não sabe o que é. É complexo. Nesse programa Pinga Fogo, Chico Xavier deu uma entrevista em que ele contou que as almas angelicais que tomam conta do planeta dariam, a partir do momento do homem ter pisado na Lua, 50 anos aí pro mundo se entender. E que, ao passar 50 anos, se o mundo tivesse se entendido e convivido em paz, estaria pronto para um novo estágio. Se não estivesse, passaria por determinadas privações severas. Esse prazo venceu em julho de 2019. Pelo Datafolha está valendo ainda. Olha aqui, ó. E o presidente Haddad vai agir rápido. De qualquer maneira, eu só quero esclarecer que a previsão do Nostradamus era fake. Totalmente. Essa é fake. Mas olha aqui, ó. Teve o ano astrológico novo, que começou na sexta-feira. Agora, 20 de março. Hoje entramos em Aquário. Eu não entendo nada de astrologia, mas eu falei com muitos astrólogos e eles vinham falando sobre isso, sobre uma grande mudança. Eu tenho a minha mestre de física quântica já falou da humanidade. Vamos lá. Vai mudar muito. Vitorino, o senhor achou bonito o que disse... Não, o Vitorino achou bonito o que disse o presidente dele. Simples gripezinha. Que acham? Quanto ao senhor Osmar Terra... Óbvio, né? Foi posto para fora do governo. Vamos ouvir o grande ministro Mandetta. Abraços, Lídice. Eu recomendo o senhor ouvir o ministro Mandetta. Quando ele era deputado federal, em 2015, ele ocupou a tribuna da Câmara Federal e disse que o sistema de saúde brasileiro estava sendo destruído pelo PT. É o PT que o meu presidente tirou, o seu PT que o meu presidente tirou. Então, eu recomendo o senhor, procura na internet, ministro Mandetta, deputado federal, médico, em 2015 subiu a bancada, fez um discurso de 4 minutos, em que ele deu números e mostrou quantos leitos foram fechados, quantos hospitais foram fechados. No governo do PT, só aqui no Rio Grande do Sul, 14 hospitais foram fechados. Então, por favor, o senhor se informe antes de fazer a provocação. A gente não consegue falar uma coisa sem... eu não consigo ser bonzinho. Não é nem bonzinho, a gente não consegue deixar de falar no PT. Não, porque a provocação... Quando ele falou meu presidente, porque se ele diz assim... Não foi ele, foi a dona Lídice. A dona Lídice. A dona Lídice, então... Dona Lídice é um amor. Carlos Martins diz assim, ó, os governos estaduais e os deputados estão embaixo da mesa sem saber o que fazer. Então, vamos dar uma ajuda para eles. #, adia o IPVA. Compartilhe até chegar no governador. É verdade, né? Você já viu que até agora todas as medidas é tudo com o dinheiro dos outros, com o dinheiro do governo federal, o governo estadual não se mexeu, a prefeitura não se mexeu. Vamos prorrogar o IPTU, vamos prorrogar o ISS, vamos no estado, vamos prorrogar o ICMS, vamos acabar com essa sacanagem da gasolina aí de cobrar 70% da gasolina de imposto. Dá uma segurada, dá 30, 60 dias para o pessoal recolher os impostos. Aliás, eu vi circulando uma sugestão de adotar aquela medida que foi usada no Chile, de diminuição em 2/3 dos salários dos parlamentares. Mas isso já foi falado aqui Dona também. Magda, já foi falado. Aliás, o presidente da Câmara já deu uma entrevista e falou sobre isso, tá? Que a possibilidade... está debaixo da mesa. Sim, mas que seja, né? Não adianta. Dona Magda, sobre os governadores, finalmente o presidente reconsiderou, porque ele estava em litígio direto com os governadores e estabeleceu hoje uma rota de negociação. Ele marcou primeiro com os governadores do Nordeste, ele fez a liberação, aquilo que havia sido, através do Supremo, liberado apenas para São Paulo.
o governo está liberando automaticamente, que é o não pagamento das dívidas dos estados com a União, e marcou uma reunião primeiro com todos os dirigentes, governadores do Nordeste, e fará com todos os governadores do país. Acho que vem em muito boa hora, porque os governadores ficarem brigando com o presidente, perdemos todos nós. Perdemos todos nós. Deixa eu dizer o seguinte, Carlos Principalmente os que são candidatos, né? Principalmente os que são candidatos. O Dória e o vice, eu estou mordido pela mosquinha azul. E você sabe que... Estão fazendo uma gracinha. Você sabe que eu descobri de onde veio a fontura do Dória? De onde? Do nosso bolso. Também? Sim, não. Principalmente do nosso bolso. Ele tem uma agência de promoção, publicidade e marketing pessoal. Ele trabalhou para o Fernando Collor, trabalhou para o Sarney, trabalhou para... Aí é 10 milhões de um, na Dilma foi 11 milhões, no governo do Lula foi 15 milhões. Tudo recebia dessa gente toda. Entrava dinheiro do PSDB, do PT, do PQP, do Diabo que o Carregue. Enriqueceu. Já que nós estamos falando e agora de dinheiro, tá querendo vender pela expressão da Roberta, ela também já sabia disso. Vamos lá, Roberta. Bom, vamos por partes, que a Roberta tem assunto para o próximo mês. É verdade. Tá, mas assim, dá um tirinho e libera. Tirinho e libera. Né? Faz assim como ele. Faz assim como eu, dá um Primeiro tirinho e eu vou libera. trazer os dados básicos de hoje. O dólar hoje fechou nas alturas. Ele fechou em alta de mais de 2%, fechou em R$ 5,13. O nosso Ibovespa, a Bolsa, também em queda de mais de 5%. O petróleo em alta um pouquinho mais, está em $27 o barril, para os senhores terem uma ideia. Hoje, desde domingo, e isso é interessante porque as reuniões e todas as reuniões estão acontecendo através de lives, muitas vezes, através de sistemas que a gente às vezes pode participar. Então, ontem teve uma reunião com o presidente da República, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, e o BNDES está ajustando uma série de medidas que foi ontem, então, apresentada ao país, em resumo, para ajustar o capital de giro das empresas, grandes, pequenas e médias empresas. O banco vai injetar, em linhas gerais, 55 bilhões de reais na nossa economia. 5 bilhões vão ser para as micro e pequenas e médias empresas, 30 bilhões para os setores das empresas de setor petróleo e gás, aeroportos, energia, transporte, mobilidade urbana, saúde, indústria, comércio e serviços. Isso equivale a 150 mil empresas e que gira em torno da possibilidade de manter 2 milhões de empregos. Já o Banco Central, na manhã dessa segunda-feira, apresentou, então, o presidente Roberto Campos Neto, apresentou uma série de determinações extremamente técnicas, mas, em resumo, o que importa é o seguinte: eles querem garantir a liquidez do sistema bancário para que os bancos possam gerir o dinheiro que o governo está apresentando para as empresas. A ideia é uma liberação que vai girar em torno de 16,7% do PIB equivalente. Para os senhores terem uma ideia... bancos? Não, para o sistema financeiro em geral. São várias medidas técnicas, eu estou resumindo. Quem tiver interesse, entra lá, que está tudo muito bem explicado e diminuto. Mas são muito técnicas. Lá onde? Lá Bom, tem no site do Banco Central, tem no Governo Federal, tem na Febraban, tem uma série de sites que os senhores podem buscar. Eu estou falando de linhas de crédito, de questões de debêntures, é super técnico, mas quem trabalha na área vai entender bem. E o que importa é o seguinte: essa garantia, o presidente está querendo tentar segurar a economia. Porém, nós estamos falando de um país que 75% do nosso PIB é o setor de serviços. E nós temos ali um dado que é estratégico. Um emprego afeta 4 pessoas no mínimo. Como é que essas pessoas que têm os seus negócios vão conseguir pagar os seus funcionários em casa se eles não têm faturamento? De um dia para o outro ficou 0 faturamento. Então, nós estamos vendo que, sim, vai ter uma crise de saúde, aonde está sendo debatida, aonde está sendo prevenida, aonde está sendo cuidada. Mas a crise econômica é sistêmica. É devastador o que vai acontecer na nossa economia. E os dados são graves.
Sendo amena, 40 milhões de desempregados. É difícil. Boa noite, Magda e bancada. Sou familiar de uma pessoa que trabalha na área da saúde e é assustador, para não dizer lamentável, saber que a orientação de uso de EPI para os profissionais da saúde seguem as seguintes diretrizes. Profissional de triagem, sem EPI requerido, apenas recomendação de manter distância de pelo menos 1 metro. Essa mesma instrução vale para profissionais das áreas de recepção, administrativas e também para agentes comunitários de saúde. E saber que os profissionais chineses atendiam cobertos de máscaras, jalecos, EPIs, macacão e tudo mais. E mesmo assim, foi muito difícil controlarem o surto. Se isso se espalhar no Brasil, que Deus nos abençoe. Parabéns aos bravos profissionais que estão firmes neste momento de crise. Fernando Pereira. Dona Magda. Já a Loiva Meirelles diz: Mandetta está se superando. Bom trabalho à frente dessa situação precária. A Rosângela, os EPIs é o mínimo para a proteção de quem cuida dos doentes. E é verdade. E a nossa telespectadora, Arlis, diz: Carla, sobre EPI, tem outros profissionais sem equipamento de proteção, alguns nas farmácias. Inclusive com muita proximidade com clientes. Não perdemos o programa desta bancada plural, inteligente, querida. Abraço a todos vocês. Muito bem, doutora. Dona Magda, eu queria fazer umas considerações sobre o que disse a doutora Roberta. Primeiro, chamando para um ponto, né? Os bancos estão quietinhos. Os bancos não respondem por nada. Nós já tivemos a participação da Caixa Econômica Federal dizendo que vai prorrogar 60 dias os vencimentos dos empréstimos. Hoje, é uma notícia importante, o Banco do Brasil, que é uma instituição pública e nacional, também anunciando que vai prorrogar, que inclusive não se precisa ir à agência, há um telefone, dona Magda, para fazer essas renegociações, já prorrogando todos os vencimentos de empréstimo, vencimentos de financiamento imobiliário, devolvendo a tranquilidade para as pessoas. O que não se vê são aqueles mais privilegiados, aqueles que mais se beneficiam, que são os bancos públicos, que são os bancos privados. Pelo contrário, hoje recebemos uma notícia, dona Magda, que o contingenciamento, só para você se entender o que é contingenciamento, os depósitos, que o Marconi, que tem muito dinheiro na conta corrente lá parado, tá? Aquele dinheiro que 25% fica contingenciado, os bancos não podem emprestar aquele teu dinheiro, tá? Este contingenciamento agora foi baixado e os bancos terão disponibilidade para emprestá-lo, ou seja, os bancos terão mais dinheiro para emprestar mais dinheiro. Que bom, nós precisamos desse dinheiro. Mas as prorrogações dos contratos, porque os carros, os veículos, por exemplo, praticamente todos são financiados por agentes privados. Como é que vai vencer? Vence daqui 30 dias a prestação de um carro. Uma máquina que foi comprada, que foi financiada com alienação fiduciária, daqui 30 dias vai vencer essa prestação. Se os bancos privados não participarem disso que nós estamos cobrando dos bancos públicos e eles estão dando a resposta, vai ficar fácil, né, dona Magda? Eles ganharam mais dinheiro e a parte boa continua. Muito bem. Magda, tem mais aqui mensagens. Boa noite, vocês são maravilhosos. O programa é o melhor, eu só vejo notícias aqui. Todos trazem assuntos bons. Falando em assuntos bons, quem não gosta de um bom atendimento, não é mesmo? Dá um alívio ser atendido por gente que sabe daquilo que está falando. E é por isso que eu sou cliente da TIM há muito tempo. Aliás, não é só por isso, como também pelo sinal maravilhoso. A TIM está crescendo cada vez mais no Rio Grande do Sul, além de ser líder em cobertura 4G nas principais cidades daqui. Eu quero até dizer para vocês que, às vezes, eu até prefiro usar o meu 4G do que o Wi-Fi do estúdio. E as ofertas? Bom, as ofertas são maravilhosas. Dá uma olhada nessa aí. Samsung Galaxy S10 por só R$ 1.499 à vista no plano TIM Black Família 100 GB. R$ 1.499. Um smartphone top de linha. Dá para acreditar? Então, faça como eu e mude para TIM. TIM, a inovação não para. Aliás, eu já estou conectada com outras mensagens dos telespectadores. Continuem enviando suas mensagens para as nossas redes sociais. Muito bem. Posso mandar um abraço para a equipe? Só um pouquinho, Vitorino. Não, diga. Não, pode seguir. Eu queria aproveitar o gancho da Carla e mandar um abraço para a equipe da TIM, a equipe de suporte da TIM. Porque junto com outras operadoras estão passando o diabo com gente dentro de casa.
Perfeito. É verdade. Depois eu vou explicar por quê. Dentro dessa questão de dinheiro para lá, dinheiro para cá, foi um pouco que me fez largar de mão, porque estava afetando demais a minha saúde mental, essa história toda. Estava me levando para um lugar que eu não gostaria de chegar. E por quê? Porque para um cara idiota que nem eu, a minha cabeça ela acaba funcionando quase como a de uma criança nesses momentos, sabe? Porque assim, enquanto eu até agora não vi uma única assinatura a respeito do fundo eleitoral ser encaminhado logo para a área da saúde. Enquanto uma medida como essa não for tomada, eu não vou levar a sério nada do que está acontecendo, porque é tudo demagogia. É tudo papo. O que nós vimos hoje sobre a medida de Bolsonaro é como disse o Vitorino, é a guerra dele com os governadores que são candidatos. Vai levar a tomar medidas impensadas por parte do presidente, que hoje eu caí na asneira de fazer uma crítica ao mito, né? E rapaz do céu, a coisa chegou num ponto em que a crise de saúde virou briga de classe e coisa partidária. Então, assim, eu larguei de mão. Eu tô cuidando da minha família, cuidando da minha saúde mental, porque não dá. As pessoas não compreenderam ainda a gravidade da situação. O governo federal é mais um a estar perdido no meio desse mar de confusão e desinformação. Cadê, como disse o Ruschel, cadê o dinheiro dos bancos? Os bancos tiveram lucros e têm lucros sistemáticos de fantasilhões de reais que são disponíveis para quê? Para agora oferecer mais empréstimo a juro para o cidadão nessa condição? Cadê o dinheiro do fundo eleitoral? São 30 bilhões. Quantos respiradores dá para comprar com isso? E isso não foi discutido ainda. Cadê a parte do dinheiro dos parlamentares, da classe política oferecida para isso? Cerca, enquanto o prestador de serviço tiver sua fonte de renda travada, a classe política deveria ter também. Deveria oferecer dinheiro. Enquanto nenhuma medida séria, drástica, coxuda de verdade não for tomada, não tem como levar a sério, é tudo paliativo, é tudo medida, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer assim nesse troço? Dá lá, distribui esponja pra gente, diz que dá pra lavar as mãos, sei lá, faz alguma coisa. Mas cadê? Eu preciso do dinheiro. A área da saúde precisa do dinheiro para EPI. Cadê? Cadê o fundo? Como é que a situação do fundo eleitoral não foi discutida ainda? Se há 30 bilhões de reais para serem discutidos, dá para a classe política, cadê esse dinheiro na área da saúde agora? Hoje à tarde falaram em colocar esse dinheiro na saúde. Eles só falam, né? Faz um mês que eu já citei a questão sobre isso, a questão da Lava Jato, lembra dos bilhões da Lava Jato? Sim. Que voltaram aos cofres, que era para ir para a área da educação e tudo mais, vão para a área da saúde, isso já está determinado. 1,6 bilhão, né? Exatamente. Com a anuência de todos os poderes. Agora, eu concordo contigo, aliás, eu acho que deveria ser tomada uma medida nesse momento, já que querem flexibilizar o contrato de empregadores e empregados na iniciativa privada, de repente negociar salário e tudo mais, que estava na medida provisória, tem que limitar um valor de salário para todo mundo, um teto em situação de crise. Ninguém ganha mais, vou supor, 10 mil reais, 15 mil reais. Tem gente que recebe 50, 100 mil reais. Não, agora não dá para receber esse valor. Então, durante esse período de crise, acredito que um teto salarial para todos, judiciário, legislativo, executivo, seria uma boa medida. Maravilhosa. Falando em boa medida, fica aqui a atenção, peço a atenção de vocês para a dica da Rede Pampa contra o coronavírus. Não compartilhe copos, talheres, bombas de chimarrão ou qualquer objeto de uso pessoal. E, de preferência, se você estiver em lugares públicos ou lugares onde tem mais gente, não use nada de vidro. Descartável, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nosso copinho de água, que era de vidro, né? Saíram todos de circulação. Agora a gente usa esse elegante copinho plástico para tomar água. Vitorino. Não, eu queria colocar em relação à conduta do governo federal o seguinte, no meio de tudo isso, o que nos deixa triste é ver o oportunismo de algumas pessoas que estão fazendo dessa tragédia que atinge o Brasil e de resto o mundo, palanque político. O que tem de oportunista fazendo bobagem e dizendo bobagem é uma coisa assustadora. E está servindo também para que se veja nos canais de televisão, nas emissoras de rádio, nas colunas dos jornais por aí também, a posição dos isentões que estão tendo a sua máscara jogada ao chão. Hoje eu cheguei a ouvir uma emissora aqui de Porto Alegre, um repórter que deveria fazer um simples boletim, encerrar o boletim da seguinte maneira: bom, diante desses fatos, fica evidente que nós temos um presidente que não está preparado para o cargo.
O cara estava fazendo um boletim de trânsito. Então, assim, toda essa tragédia está colocando à mostra uma coisa constrangedora. O presidente Bolsonaro hoje foi dar a entrevista dele, resguardando a distância, para evitar aqueles ataques histéricos, né, do G1, da Globo, da Folha, do UOL, aquela turma, né? E a primeira pergunta que fizeram para ele foi uma pergunta ridícula. E aí eu percebi o seguinte... Acho que foi a Magda que disse uma vez aqui. Eles fazem isso de propósito. Eles põem um repórter fazer uma pergunta babaca e irritar o Bolsonaro. Claro. Porque o Bolsonaro é pavio curto. E aí vai a bala. No outro dia eles têm assunto... Eu só não sou presidente da República, mas eu sou pavio curto igual a ele. A primeira pergunta que fizeram para o Bolsonaro foi a seguinte: o senhor não está preocupado com a popularidade do ministro Mandetta, que está mais popular que o senhor? Ainda é coisa de mulherzinha fofoqueira. Tem uma colunista aqui de Porto Alegre que publicou um negócio assim também, né? Dizendo que tinha que o ministro estava em atrito, porque eles tentam criar atrito com o Moro, criar atrito com o Guedes, criar atrito com o Bolsonaro, eles tentam criar atrito com todo mundo. E aí publicaram uma bobagem dessa. Então, assim, muita gente está mandando mensagem para cá, alguns me xingam, coisa e tal. Você disse que era uma gripezinha. Continua achando que é uma gripezinha pé de chinelo, mas isso não impede que nós tenhamos todos esses cuidados. Que a gente obedeça às autoridades sanitárias, que cumpra as determinações do prefeito, do governador e do presidente da República. Que obedeça às ordens dos médicos e que ouça os médicos. Porque isso é que vai nos levar a algum lugar, impedir essa curva, esse congestionamento que o Ucho abordou hoje no programa, a gente já tinha abordado anteriormente, que é a crise é diante disso. Então... Porque tem uma hora que não adianta nem ser pavio curto e tudo mais, Gustavo, como é o presidente da República. Tem uma hora até que aqueles que são mais centrados e tudo mais perdem a paciência. E eu percebi exatamente isso na entrevista coletiva do ministro Mandetta. Ele assim, ó, e no final ele assim, ó, melhorem as perguntas da próxima vez. Porque não dá para responder a mesma coisa, entendeu? Sempre a mesma coisa. Vão para as redações, estudem junto a matéria e venham com perguntas inteligentes. Exatamente isso, para não ficar alfinetando. Gente, não é hora de perder tempo com isso. É hora de construção, é hora de união. Essa que é a grande realidade. As pessoas ficaram uma hora, por favor, tá? Uma hora dando informações, esclarecendo coisas. Quer dizer, essas pessoas tinham que estar em outros lugares. Não pode perder meia hora com coisa idiota. Só que eu acho assim, ó, eu acho que eles trabalham para outro país. Porque tu fazer esse tipo de pergunta numa oportunidade dessas é perda de tempo. E é falta de respeito com aqueles que se dispuseram a esclarecer. E antes que alguém me pergunte, eu vou dizer a minha crítica é diretamente ao Grupo Folha, ao site UOL e às organizações Globo. E, claro, e os filhotes aqui do Sul. Muito bem. Magda, eu tenho uma visão um pouquinho diferente e já tenho, desde o primeiro dia de governo, tenho dito aqui. Eu sou do tempo que existia um Golbery Couto e Silva, sou do tempo que existia um Ulisses de Guimarães, coordenadores políticos que faziam isso com sabedoria, com sapiência e nasceram para isso. Há muito eu reclamo uma coordenação de governo. Sim. Que poupe o governo. Se nós publicamente reconhecemos aqui que o presidente tem esse temperamento, ele não pode ficar exposto. Deixá-lo exposto, este é o equívoco. Se eu sei que eu não tenho temperamento para aguentar uma mínima provocação aqui, o meu assessor, que é o Marconi, tem que me chamar e dizer, olha aqui, ó, presidente, nós não vamos se expor tanto nesse assunto. Hoje a imprensa está querendo a sua cabeça, não te atire. Agora, tu ir de anjinho, com toda a experiência, querer que a imprensa faça um cursinho de samaritano, que entre na igreja lá para fazer as perguntinhas boas, isso para mim é muita ingenuidade esperar. Num país dividido como o nosso, nós estamos vivendo um momento político atípico, nós temos correntes extremadas, então eu acho que falta sim, vou insistir, porque disse isso na primeira semana que o Bolsonaro assumiu, dona Maia, e fico me repetindo aqui sem problema nenhum. Antes não havia nem porta-voz, eu comecei pedindo porta-voz. E hoje acho que um coordenador político vai poupar o presidente desse desgaste que nós estamos Mas aí tu tem que fazer ele aceitar. Mas eu quero insistir em atendimento, principalmente o que está se falando agora, o que pagar, não pagar. Atendimento, orientações do Sistema Nacional de Saúde pela preservação de saúde de nossos funcionários e clientes. Comunicamos que a nossa loja, da Avenida Carlos Gomes, número 31, estará fechada para atendimento presencial nos próximos 30 dias,
salvo novas determinações. Manteremos atendimento em home office das 8h30 da manhã às 6 horas da tarde. Pelo WhatsApp, que prefixo é 51 998 65 69 33 e 51 997 33 65 32. Também pelo e-mail joaoaurelio@joaoaurelio.com.br. Os serviços de parcelamento de todos os débitos, como IPVA, multas, taxas e outros valores, pelo cartão de crédito, serão executados normalmente. Não esqueça, João Aurélio é a grife do documento. Marconi. Dentro dessa, até certo ponto eu concordo com o Rucho. Eu acho que deveria, por uma questão estrutural, haver sim alguém que respondesse por isso. Até para que o presidente possa estar envolvido em outras questões aí que só ele poderia. Aquela função de responder aos repórteres, uma série de pessoas, até algum jornalista que fizesse parte, né, da sua equipe poderia. Há outros fatores que contam com a presença do presidente da República. Agora, ninguém quer que os jornalistas entrem em curso de bom samaritano e tudo mais. Praticando o que deveria ter aprendido na faculdade já está de bom tamanho. Um lead, né? Simples, aquelas perguntas básicas na construção de uma matéria, né? Simples, focadas no ponto. Já seria um momento, seria o papel, assim como o de um coordenador poderia chegar no presidente e dizer mantenha-se longe, deveria haver um editor mais sério que dissesse, pelo amor de Deus, tu não vai lá fazer esse papelão de querer lacrar agora, vamos trabalhar com a verdade, com o jornalismo. Vai lá e vê as perguntas que o ministro tem para responder, estrutura as dúvidas que a maioria do cidadão tem e bota isso no papel na tua matéria. De lacrador, o jornalismo já está cheio, chega, já passou o tempo, já passou o momento. O período pré-eleição foi perfeito para o pessoal do lacre na imprensa. Agora, da mesma forma que se exige um pouco de uma postura na hora de responder, aí eu concordo que um assessor, um outro jornalista, um relações públicas, seja lá o que for, poderia ocupar esse espaço muito bem, ok? Para tentar largar na frente nesse jogo de xadrez. Mas jornalista infantiloide fazendo matériazinha de editorial para gibizinho, aí não dá mais também. A gente tem que ter seriedade e hombridade dos dois lados. Ou vem para ajudar, ou senta lá enquanto a gente está fazendo um país melhor. Bom, deixa eu dar informações para os nossos telespectadores, principalmente para aqueles que vão para Gramado, que tem casa em Gramado, que moram em Gramado. Marta Rossi manda um WhatsApp para mim com o primeiro decreto, né, o segundo corrigido, porque teve também a gente erra algumas coisas, que o presidente do Convention Bureau, que é o Eduardo Zorzanello, recebeu. Em Gramado devem se manter fechados indústrias, comércio, bancos, lotéricas, cartórios, parques e museus, academias e afins, clubes, casas de festas, salões de beleza, barbearias, consultórios ou clínicas odontológicas, exceto casos de urgência, aulas particulares e profissionais liberais, missas, cultos, outros eventos sociais de clubes e afins, competições e eventos esportivos e outras atividades que não estejam nessas que foram citados, é para conferir no decreto 70, 72 e 73/2020. E vai com um anúncio ainda. Denuncie através dos telefones 54-3295-1858 e 54984-38260. Exceções: serviços de teleentrega de restaurantes, bares e afins, supermercados, farmácias, postos de combustíveis. Eu só queria fazer uma observação em relação Obrigada, Marta. à conduta, o comportamento do presidente Bolsonaro. Eu acho assim, o Bolsonaro, ele foi eleito exatamente pelas características que ele está mostrando como presidente. Ele é um cara sincero, às vezes áspero, grosso até, e que não leva desaforo para casa. Aí alguém vai dizer, mas muita calma nessa hora. Eu entendo que tem a liturgia do cargo, que um presidente, O problema é que para grandes males você precisa de remédios fortes, e remédios fortes têm, sim, efeitos colaterais. A conduta e o comportamento do presidente Bolsonaro é uma conduta colateral de um remédio forte que precisava se usar contra uma esquerda que tomou conta do país.
Vocês querem que o Bolsonaro trate bem repórter da Folha, comentarista da Folha, aquela Vera Magalhães, aquela turma lá do Mesa Redonda, não sei o quê, aqueles programas. Você quer que ele trate bem essa gente? Você quer que ele trate bem repórter do Globo? Ele era candidato, os caras já estavam detonando ele. Agora, depois de eleito, quer que trate bem? Até porque os repórteres ali, a conduta do presidente tem sido exclusivamente em relação às instituições e não aos jornalistas, se bem que tem alguns que abusam e tomam o troco. O Bolsonaro é assim, vai continuar sendo assim. Se tivesse uma eleição hoje, ele venceria qualquer adversário. Os dados não são meus, são do próprio Datafolha que tem um comprometimento. Hoje o Datafolha publicou uma pesquisa sobre a aprovação do presidente da República, do governo federal, em relação ao coronavírus. Acredite se quiser, o próprio Datafolha admitiu de que 35% dos brasileiros aprovam e apenas 32% reprovam a conduta do presidente Bolsonaro em relação à crise. Então, vamos deixar bem claro, se o Bolsonaro mudar, ele deixa de ser o Bolsonaro. Ele deixa de ser o Bolsonaro. E ele foi eleito por causa disso. Ele está fazendo um governo com todas as dificuldades, enfrentando um judiciário aparelhado, enfrentando um parlamento oportunista, um balcão de negócio e enfrentando duas das principais redes de comunicação, empresas de jornalismo do país, que querem dinheiro. Eles não estão interessados no Brasil, não estão interessados em nada, eles querem dinheiro. E nesses grupos, nessa turma toda, dezenas de comentaristas que mamavam com palestras milionárias pagas por empresas públicas ou autarquias ou empresas de capital misto ligadas ao governo federal. Então entendam uma coisa, o Bolsonaro mostrou para o país que o jornalismo brasileiro era comprado, não era sério. Provou que o parlamento brasileiro é um balcão de negócios. E mostrou também que o judiciário está totalmente aparelhado. Só quero aqui a Ângela Rosa diz, Carla Krieger, você anda muito anti-Bolsonaro. Parabéns, Marconi falou e disse, bom, com relação às entrevistas e tudo mais, eu não sei qual foi a parte que ela não entendeu, porque eu até agora só elogiei o governo, não propriamente o presidente e suas condutas, mas o governo Bolsonaro, o ministro da Saúde e tudo mais. Algumas vezes tenho certas críticas, porque eu já disse, eu não tenho ideologia, eu tenho a minha coerência. E estou aqui exatamente para isso, para não defender ninguém, para como uma brasileira, como uma cidadã, ter a minha opinião e compartilhar com vocês. Mas hoje, especialmente, eu não sei qual foi a parte que ela entendeu dessa forma. Não, mas tá bem. Vamos dar voz a Ali. Vamos. Bom, com o andar da carruagem, a gente já começa a ver uma série de pesquisadores e estudiosos se debruçando sobre o atual cenário, prevendo, na verdade, de forma científica e técnica, o que vai acontecer com o mundo após a pandemia, né? Para que lado nós vamos? E, claro, uma série de itens foram sendo destacados das mais variadas áreas. Inclusive, o psicanalista Mário Corso mencionou o livro, a obra de 2007 do Nassim Taleb, que vem sendo citada por vários profissionais da área, que se chama A Lógica do Cisne Negro. Para quem não sabe, é bem interessante, o nome da obra decorre do fato de que na Austrália, até 1600 e alguma coisa, eles não sabiam que existiam cisnes de outra cor, a não ser branco. O que se quer dizer com isso? Que o improvável do nada surge. E isso que aconteceu, apesar de haver algumas menções, o Bill Gates falou, outras pessoas já previam, mas sim o improvável aconteceu. Desde algumas situações como uma rediscussão do papel do Estado, a lógica dos sistemas de saúde que voltam a fazer muito sentido. Então, sim, um sistema de saúde público, ele tem que funcionar. Os questionamentos acerca do próprio método de ensino, a gente viu uma mudança muito grande com vários cursos e faculdades disponibilizando conteúdo e material infinito online. O regime de trabalho, de repente as pessoas não precisam mais se encontrar presencialmente o tempo todo. De que forma isso vai impactar no meio ambiente? Então, sim, já vemos a questão da diminuição da poluição, as águas limpas de Veneza. Agora, será que os seres humanos, a humanidade vai conseguir perceber o impacto que cada ação tem nisso? E é isso que vem sendo debatido, se a gente vai começar a realmente recomeçar
de uma outra forma, sendo mais humanos, talvez até mesmo trazendo um novo desabrochar de criatividade, como a gente vê após os grandes momentos trágicos, até a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, que depois de um surto na economia, de uma quebra violenta, a gente vê o despertar da esperança e a criatividade, que é algo inato ao ser humano e que é o que traz esperança para, vamos sair deste fundo de poço e o que a gente usa dessa tristeza e desse caos para se recriar. Então, é sobre isso que muitos estudiosos têm se debruçado e, certamente, como uma fênix aí, todo mundo vai conseguir, a humanidade vai se reerguer de uma forma bastante esperançosa. Roberta. Eu adoraria, Ali, concordar contigo, mas assim, ó... Eu sou uma otimista, né? Não se trata de otimismo, se trata, eu volto a dizer, e aproveito que estou com a palavra para voltar ao que eu estava colocando. O governo Bolsonaro, e eu gostaria muito que o presidente Bolsonaro, com essa linha de atuação que ele tem, que teve realmente a confiança da maioria do povo brasileiro, que agora, nesse momento, que já está organizada a questão da saúde, de como lidar, que pense em todos que estão em casa nesse momento, sem poder trabalhar, sem poder, porque não é só as pessoas que conseguem trabalhar à distância, ou o funcionário público que bem ou mal vai ter o seu salário, enquanto os empresários e todos nós pagarmos os impostos. Como é que nós vamos pagar imposto se a gente não tem receita? Como é que a gente vai lidar com as contas que estão chegando se a gente não tem como trabalhar? Quer dizer assim, a gente está impedido de trabalhar e qualquer livro de economia não dá uma solução quando a gente não tem essa situação onde a gente não tem liquidez no sentido de que a gente não pode sair para comprar e quem vende não pode vender. Então, assim, isso nunca existiu no mundo. Então, agora é hora dos fortes. Agora nós vamos separar o joio do trigo. O verdadeiro líder e o empreendedor. O empreendedor que está em casa e que não tem por onde, que tem ali uma franquia, que tem ali um comércio, que trabalha sem registro. Essa gente agora, todos nós, a gente tem que ser muito corajoso. Tem que tomar medida hoje. Não espera para amanhã. Vai haver uma quebradeira geral e vai fazer o quê? Vai ter esperança como? Fênix como? Então nós vamos chegar no governo e vamos dizer assim, olha, sinto muito, governo. Eu não vou pagar o ICMS, eu não tenho receita. Ah, não, você precisa pagar o imposto porque eu tenho que pagar os meus funcionários. Sim, mas o senhor quer que eu pague para os seus funcionários, mas eu não tenho para pagar os meus. E se a gente não cuidar das empresas, a gente não vai assegurar emprego. Então, as pessoas, qualquer pessoa com um pouco de responsabilidade vai se dar conta do seguinte, vai ter muita gente morta pelo coronavírus? Vai. Mas vai ter muita gente falida. Vai fazer o quê com as crianças? Vai dizer o quê? Que não tem comida em casa? Pessoas aí cheias de força de trabalho que não são do grupo de risco. Não são do grupo de risco. Se pegar uma gripe, vai ficar lá 5 dias, não sei o quê. Não pode trabalhar. Quer dizer, será que essas medidas realmente de restringir tudo e todos para... Será que nós, daqui a um tempo, quer dizer assim, ó, eu sei que a gente está vivendo uma situação em que a gente tem que ponderar tudo, porque é inusitado. Mas vamos ponderar o dia a dia. A realidade, vai haver uma quebradeira, eu sinto dizer, eu estava aqui há 15 dias que eu estou vendo essas coisas, estou segurando firme ali. É impressionante os dados, é impressionante a quebradeira. Roberta, eu sinto muito. Eu vou só dar um exemplo disso que você está falando. Mas eu gostaria de saber da Roberta qual é a atitude que o presidente deveria tomar. Eu acho que ele estava muito certo em brigar com esses governadores que estão tomando medidas eleitoreiras que, num primeiro momento, a população pensa que legal, estão pensando em mim, o governador ou o prefeito está me mandando ficar em casa, beleza. Então não é para ficar em casa. Eu acho que grupo de risco, sim. Mas eu acho que muita gente tinha que estar trabalhando para poder a economia rodar. E quem pega, que não é do grupo de risco, é como o Gustavo vive dizendo, eu concordo. Então, assim, ó, é realmente impactante. Nós vamos ter muito mais gente impactada. E essa crise, um emprego que a gente perder, vai levar 5 anos para recuperar. E eu falei com gente, desculpa o termo, casca grossa do mercado. E me disse, empresas grandes vão falir. Sabe por quê? Porque essas pessoas tem muita empresa muito endividada, tem muita empresa que não tem capital de giro, tem muita empresa que precisa, assim, de uma receita de vencimentos. Eles me colocaram assim, ó, tem muita empresa endividada alta, com vencimentos de curto prazo, margens baixas, controlador descapitalizado
descapitalizado, capital de giro apertado, empresas afetadas por essa situação de que ninguém pode sair de casa para comprar. Russo, então, deixa o Russo Dona falar Magda, também, Roberto. Uma frase bem curta. Isso, por favor. Falido revive. Falecido não. Tá enganado. Mandar as pessoas saírem à rua é uma temeridade, porque eles passam o vírus. Então, se eu não sou grupo de risco, vou para a rua, exatamente à noite eu vou para casa cuidar do meu pai e passo a doença. Então, está certíssimo o governo, então tem que repisar. Está certíssimo o governo impedir que as pessoas não saiam. Tu ia falar alguma coisa também? Dentro dessa discussão, eu quero só abordar, eles têm a opinião deles, eu queria abordar sobre um outro aspecto, que é o aspecto penal. Milhares de presos vão ser soltos no Brasil. Já começou Santa Catarina. Já começou Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Brasil vão ser soltos por causa desse negócio do coronavírus. Eu vou fazer um vaticínio aqui. Esses presos soltos vão matar mais gente do que o coronavírus. Barbaridade. 85 mil presos foram soltos assim, no Irã. É o mundo inteiro pensando de um jeito. O Reino Unido, que tinha essa proposta de deixar só isolados as pessoas acima de 60 anos, desistiram, viram que essa medida não ia dar certo. É que sabe por quê? É que a situação é realmente complicada. Eu te entendo completamente, Roberto. Eu sei que os empresários... Eu tenho gente perto de mim que também é empresário, que também está preocupado, que não sabe como é que vai sobreviver, mas eu vejo que é uma questão global. E eu sei que o nosso país ele estava começando a crescer e que agora ele provavelmente vai baixar, porque os Estados Unidos, que é uma grande potência, vai, o Brasil também vai, mas a gente precisa encontrar esse meio termo que eu não sei nem como te dizer. Agora, eu nesse momento também prefiro pensar nas vidas que a gente perderia se a gente não tomasse essa atitude de isolamento social. Na real, fica claro, ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe. o que fazer. Ninguém. Na O que vai dúvida, sair- recolhe todo mundo. O que vai sair é medida paliativa, é óbvio. Agora vai ter perda. tem que baixar o salário daquelas Ah, pessoas essa é a que coisa ganham acima fundamental. de tanto. Vai ter tem que perda, economizar esse vai ter dinheiro, perda, gente. vai ter quebradeira, vai ter gente morrendo. É assim, é por isso que é crise. Se fosse contornável, não seria assim. Pois falando em coisas incontornáveis, eu estou desesperada que abra o meu salão, que passe tudo isso, que eu possa sair para a rua, que eu possa ter meu cabeleireiro, minha manicure, que você acha que é bobagem. Não, não é bobagem. Isso faz parte da presença da gente, enfim, os cuidados. Estou rezando para que essas coisas se resolvam da melhor maneira possível e rápido eu tenha de volta a Ada, o Antônio, o Paulinho, todo mundo lá do New Bordeaux, porque tá brava a situação, né, comadres? Se tá, A única que não tem esse problema é a Carla. Mas daqui a pouco vai começar a queimar meu cabelo. Ah, sim, que tu está fazendo. Exatamente. A chapinha. Desculpe Não é a minha chapinha. ignorância, dona Magda, mas são cachos naturais? Seria super isso? Por isso naturais. que Naturalmente Sim, feitos. não precisa de... Pois não. Acorda pois não. assim. Muito bem, muito bem. Olha aqui, ó. Olá, vocês imaginam se essa pandemia do coronavírus tivesse dado no inverno, onde muita gente estaria gripado, principalmente os idosos. Um caos. Os hospitais estariam abarrotados. Certamente não teríamos um controle sobre essa situação. Vamos começar a olhar o lado positivo. Torcer para que tudo passe e todos tenhamos bons aprendizados. Um amadurecimento e uma evolução espiritual a partir de tudo isso. João Moura, o nosso telespectador. Bom, eu quero passar uma informação para vocês, e até vem ao encontro do que a gente estava conversando agora há pouco. Um homem de 33 anos, que é o mais jovem a morrer de coronavírus aqui no Brasil. Ele é de São Paulo, é o mais jovem, um homem de 33 anos. Grupo de risco, talvez? Só um minutinho, dona Roberta, que a gente vai recebendo aqui. Sim. O jovem tinha uma comorbidade, ou seja, uma doença prévia que ainda não foi especificada pela pasta. Até a tarde da segunda-feira, o Brasil registrou 30 mortes na capital paulista e 4 no estado do Rio de Janeiro, nas cidades de Niterói, Miguel Pereira, Petrópolis e Rio. Depois tem outras nessa segunda, confirmado mais 8 mortes em São Paulo, além deste jovem de 33 anos. Outros 5 homens, um com 68, outro com 75, outro com 76, o outro com 77, o outro com 78 anos. Só para continuar o assunto e dar essa informação, eu escutei na rádio uma pessoa que mora em Madrid falando dos números, acredito que foi sexta-feira ainda, falando assim, pessoal, não pensem que o coronavírus atinge apenas idosos. Isso não é verdade.
Aqui em Madrid, cerca de 50% dos internados, ele não falou em mortes, ele falou em internados. Bom, mas para morrer primeiro precisa ser internado, né? Os 50% dos internados são acima de 70 anos. 40% dos internados são acima de 30 anos. 10% dos internados são abaixo de 30 anos. O que ele quis mostrar é que o pessoal jovem também precisa e vai precisar de um leito e de um respirador. Então, se tiver muitos jovens precisando de leitos e respiradores, menos leitos e respiradores vão sobrar para aquelas pessoas idosas que têm menos chance de se salvar. Então, acho que é um alerta importante, porque a gente vinha muito batendo em cima, é a doença que só atinge jovens, só atinge velhos, idosos e tudo mais, mas tem se mostrado de uma forma diferente em várias regiões. Posso só fazer uma... Eu fico meio impressionada com isso, na verdade, que tu tá falando, que é o que repercute, né, Carla? Só atinge velhos. Como assim só? Sabe? Eu ouço isso... Quem disse isso aqui da bancada? Não, eu não tô falando, não tô falando da Carla. Não tiraram isso. Não tô falando de ninguém daqui. Eu tô falando que o grupo de risco é senso comum que a gente tem ouvido. É um grupo de alto risco. Sim, mas é que a forma, o que eu quero dizer é o seguinte, parece, quando se fala isso, que é como, não, tudo bem, mas só atinge velhos, eu não tô envolvido. Ou se fosse o contrário, eu não sou grupo de risco, então eu saio fora, né? Eu não tô... Mas, na verdade, isso é uma ação que está sendo tomada para que todos se protejam, claro. E, inclusive, eu acho que as pessoas ainda não entenderam que se alguém passar mal por outra coisa, não vai conseguir ser atendido, já é um colapso do sistema de saúde pública. Então, é um esforço que está todo mundo fazendo, que não tem nada a ver com a discussão de economia também, que é uma outra questão, mas, assim, as pessoas não compreendem que, sim, todos temos que dar um pouquinho, fazer um certo sacrifício, talvez não sair tanto de casa, e não naquele oba-oba que, comigo não vai acontecer, eu não sou o grupo de risco, é só para velho. Eu acho isso Deixa eu ler, eu acho que é muito oportuno e eu quero agradecer a Adriana Brandão essa participação no programa. Ela diz assim, se nosso Marne estivesse na bancada, talvez citasse o seu filósofo favorito. Abre aspas. Certa vez Nietzsche disse que a busca obsessiva pela saúde pessoal é o caminho certo para a decadência do ser humano. Um ser perfeitamente saudável se torna vaidoso e indolente. E o pensamento, no mais das vezes, reflete sua obsessão com a manutenção de um narcísico. A doença não só é um tônico da vida, como nos força a sair da zona de conforto e pensar a partir dela. O corpo doente como perspectiva sobre saúde normal. Só sentimos o corpo, afinal, quando ele se impõe a nós. E um outro texto que ela pegou, lembrando o Marne, Nietzsche pressentiu em estado de gestação as ameaças mais fatais de nosso tempo. Anteviu o panorama sombrio que poderia advir do projeto sociopolítico de uma sociedade de massas. Nietzsche profetizou que a sociedade ocidental caminhava, desde então, para um nivelamento por baixo. Ai, que saudades do mestre Marne, mas creio que ele não merecia estar aqui e preso em casa, mesmo que rodeado de seus livros. Creio que nem amarrado deixaria de trabalhar. Beijos a todos os amados da bancada, cuidem-se e que nosso professor olhe por todos nós também. Obrigada, Adriana. Foste extremamente sensível e inteligente com a tua participação e certamente o Marne estaria dizendo coisas Foi lindo lembrar do Marne, foi lindo saber que o Marne pode não, está certamente olhando por nós, mas eu não sei se o Marne destacaria esse trecho não, viu, Adriana? O Marne era mais existencialista. Esse trecho aí do rapaz, esse aí, o Nietzsche, está meio... Mas valeu, Adriana, foi maravilhoso. Ele implica com a Adriana, até porque, Adriana, ninguém sabe... eu implico com ele. Ninguém sabe o que o Marne ia fazer. Porque aqui, se alguém fosse Bidu, estava longe, milionário, num lugar bacana, entendeu? E tu não sabe coisa nenhuma. Respeita o Marne e a Adriana. O Marne não estaria trabalhando, estaria com certeza afastado devido à sua idade. Nós estamos fazendo um elogio, uma coisa, e tu bota um caquinho. Desculpa, eu acho. Desculpa. O pensamento do Nietzsche desenvolveu aquilo que o Marne trazia. O Marne era mais existencialista. Tudo bem. Ruschel. Dona Magda, eu vou para a minha manchete e passo depois a bola para o Marconi, porque estão interligadas.
Sim, senhor. Nós passamos a tarde junto montando as notícias. Você selecionando as notícias. Não, o pior é que de vocês, o máximo que eu desconfio é que vocês tivessem passado levantando ferro e fazendo coisa. Vocês eu não desconfio de nada mais. Levantando ferro? Mas como assim? Para aí. Não deu ciúme agora? Não ficou bem. Eu acho que a frase tem que ser melhor explicada. Só que as academias estão fechadas, né? Então, mas tu não sabe. Você tem uma academia em casa. Até isso nós tivemos em comum. Nós estamos fazendo em casa. Nos regozijamos que estamos com os pesos lá fazendo. Mas eu vi o Rafa levantando um carrinho de super máquina. Eu vi também. Depois ele não sabe porque as pessoas acham que ele é louco. Ele estava no supermercado com o carrinho cheio e fazia assim, levantava o carrinho todo cheio de coisa. Não, o engraçado era as pessoas olhando. Mas eu imagino, né? E pelas imagens que eu vi do supermercado, tu estava perto do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Eles me liberaram hoje só para pegar os itens básicos. Eu vi. Mas vamos lá as manchetes, brincadeiras à parte. A notícia é sobre as Olimpíadas, que pela primeira vez o primeiro-ministro chinês admitiu a possibilidade de adiamento das Olimpíadas. Tive que anotar o nome dele, Shinzo Abe. Se a pronúncia não for correta, manda para a doutora Carla que ela eu também não vou poder te ajudar. Não vai poder te ajudar. É da grande família Abe. É da família Abe, na verdade. Mas ele, como eu disse, a primeira vez ele admitiu a provocação, mas já deixou claro ao parlamento, não admite o cancelamento da Olimpíada. E a partir dali se estabelece toda a discussão. Nós temos que levar, porque uma série de fatores que existem. Primeiro, aí temos o primeiro-ministro. Nós temos atletas se preparando nesta angústia do que farão, porque o atleta não é como uma decisão de escritório, uma decisão de gabinete. Vamos, não vamos. Não, se o atleta se decidir que ir, ele tem que fazer um preparo pretérito e extraordinário de alimentação com seus treinadores, com as suas aferições de itens. Então, no Brasil aqui, o Brasil já esteve reunido também trazendo este tema, né, trabalhando já com a ideia de adiamento, mas há uma grande questão e aí eu me coloco no lugar. Veja como é difícil para o atleta. E o atleta ele não tem vida eterna. E nós temos atletas que estão, quem sabe, no seu último ano para poder almejar uma medalha de ouro ou até uma posição honrosa que o faça entrar na história. Mas o ano que vem, provavelmente, em muitos casos, ele nem mais participará das Olimpíadas. Então, não é um adiamento administrativo que a gente diz, não, vamos fazer uma feira tecnológica em setembro, não, passa para janeiro e os produtos estarão lá. Nós estamos lidando com a vida humana, com o atleta, com os sonhos, pessoas que, às vezes, com 6, 7 anos, como entraram numa ginástica olímpica e estão ali com 28, 29 no desiderato da sua carreira. Então, é uma decisão que tem que ser muito bem pensada. Felizmente, não há nada cancelado, embora o COI, que é o Comitê Internacional, trabalhe com cenários de 2020 ainda, 2021, 2022, eu vou torcer muito para que se consiga, ainda este ano, fazer isso para que atletas possam, quem sabe, escrever seu nome na história. E eu sei que o Canadá, que é a matéria que vai abordar o meu amigo Marconi, tem considerações importantíssimas a respeito. Vamos lá, então, Marconi. Exatamente. E caminham justamente na linha vertiginosamente contrária, né, à do comitê. O Canadá anunciou que não vai mandar atleta nenhum, não só para as Olimpíadas, mas também para as Paraolimpíadas. É o primeiro dos países a anunciar agora oficialmente, né, que está desistindo dos jogos, sugere ao Comitê Olímpico Internacional o adiamento, mas foi mais radical pedindo o cancelamento. Foi a primeira das entidades a sugerir o cancelamento e indo de encontro, né, à informação que trouxe aqui o Ruschel. Lá, os atletas canadenses, eles entenderam que assim, bom, se eu não puder participar da próxima, essa era a minha última esperança, é uma página da minha história que será contada para sempre. Eu, infelizmente, naquele ano em que eu teria todas as chances, naquele ano, o mundo foi abalado por uma pandemia que acabou de forma inédita, adiando, cancelando os Jogos Olímpicos. Preferimos pensar na nossa saúde e isso veio do Comitê Olímpico do Canadá. Aí um comitê específico publicou uma carta no site, né, no seu site oficial,
Todas as entidades que regem o esporte no país estão de acordo. Um dos trechos diz o seguinte: com a Covid-19 e seus riscos associados, não é seguro para nossos atletas, nem para a saúde e segurança de suas famílias e a comunidade canadense mais ampla, que atletas continuem sequer treinando para estes jogos. Aliás, isso vai contra todas as orientações de saúde pública que nós pedimos para que todos os atletas, para que todos os canadenses sigam. E na esteira disso, a Austrália já se manifestou também, já disse que está pensando seriamente em não enviar, né, ninguém para a competição e nessa esteira, como eu disse, alguns outros países já estão se manifestando, sugerindo inicialmente o adiamento. Alguns casos mais extremos pedem o cancelamento, né, que não tem como acontecer uma atividade como essa. Nós tivemos também o senhor Thomas Bach, ele que é presidente do Comitê Olímpico Internacional, ele é relutante, ele acha que tem que acontecer, que não é assim, ele acha justamente isso, né? Ele é da opinião de que adiar os Jogos Olímpicos não é adiar uma feira, adiar um evento, acha que envolve, ele chama de empreitada muito complicada, né? Neste momento em que você só pode agir com responsabilidade se tiver bases claras e confiáveis para a tomada de decisões. Mas ele está sendo acusado de estar levando isso para o lado pessoal. Por quê? Porque veio à tona a informação de que quando ele era atleta olímpico, esgrimista, ele não pôde disputar a Olimpíada de Moscou em 1900. Esgrimista. Para não achar que ele é ex-gremista. Ex-gremista não existe, dona Laura. Uma vez gremista... Não tinha me passado pela cabeça. Foi? É esgrimista. De esgrima. Da atleta da esgrimista existe. Agora, ex-gremista não, jamais. Não tinha pensado nisso. E aí que ele tem levado para o pessoal isso, que ele é muito incomodado pelo fato justamente disso. Seria a grande oportunidade dele e que naquele momento, né, ele acabou não se tornando o atleta que gostaria de ter sido. Mas já é uma... Tô trazendo a informação aqui do que circula por aí. Lá é uma visão com base a gente falou muito na curva aqui, né? Então vamos voltar a falar da curva de novo. É que o Japão está na curva descendente. E eles entendem que até o final de abril eles vão ter esse coronavírus já integrado ao tecido social como um dos vírus comuns, um dos vírus usuais. Eu acho um erro. O quê? Não cancelar a Olimpíada. Cancelaram ou não? Não cancelaram. Porque olha o que acontece. O problema não é o Japão. Eles vão receber milhares de atletas do mundo inteiro. Mas mais Desculpe, do que isso... Vitorino, só socorrendo. Está marcado para 24 de junho. É muito em cima. Mas eu acho muito Tem que Só para dar cancelar. um ponto do porquê da Olimpíada estar nessa discussão. Tá. Porque a questão é a seguinte, ela acontecendo, ela passa a ser uma Olimpíada de protocolo. Porque os atletas não vão estar no ápice. Exatamente. Um atleta dos 100 metros rasos, que por ele exemplo, dizendo. são 4 anos de treinamento, os últimos 4 pelo menos, para uma competição de 9 segundos. De altíssimo impacto, de que o treino é específico, esses caras já não estão treinando na condição, já estão. O emocional desses atletas está completamente abalado, isso se reflete no organismo e nos resultados na quadra, na pista, no campo, seja lá onde for. Ou seja, é uma Olimpíada se acontecendo para inglês ver, E para rasgar dinheiro, né? Sabe qual é a minha tese? Sabe qual é a minha tese? Como todo mundo tem tese, eu quero ter a minha também, né? Vamos lá. Sabe qual é a minha tese? É que eles, na verdade, eles sabem que vão adiar, porque é 24 de junho, daqui 2, 3 meses. Mas eles estão deixando o adiamento para mais tarde Anunciar possível, mais tarde. para já ter uma noção para quando vão poder marcar. Porque se fosse hoje, tu vai adiar para quando? Pode ser, pode ser. Aí tu adia para outubro e nós poderemos estar num quadro igual, pior. Tá muito imprevisível. Então eu acho que o retardamento do adiamento é para fazê-lo com base mais forte. Desculpa, Marcos. Não, imagina. Te socorro. Não, e o Comitê Olímpico Internacional também está, de certa forma, estrategicamente, deixando na mão das delegações. Eu não vou tomar nenhuma medida agora aqui, mas as delegações estão se acumulando, dizendo não queremos ir, até que o Comitê Olímpico Internacional então diga, sem muita peso sobre suas costas, diga, olha, não temos, sem delegação não tem Olimpíada. Já que vocês estão falando em atletas, eu lembrei não sei se irresponsabilidade talvez seja uma palavra até muito forte, mas do péssimo exemplo que deram alguns
porto-alegrenses, homens, mulheres, crianças, papagaio e periquitos, que foram fazer ginástica no Parcão no final de semana. Ou foram lá correr, ou foram fazer não sei o quê. Sabe, não é só... me parece que não é só o fato de... o que tem? Não... É um mau exemplo. É um mau exemplo. Aí, os carros do Estado, que estão percorrendo os lugares para ver se as pessoas efetivamente estão recolhidas, aí até pediram a colaboração e receberam do Jair Cobb, com seu personagem guri de Uruguaiana, que com um megafone ele botava metade do corpo para fora da caminhonete e dizia assim, mas tia, o que tu tá fazendo aí? Vai para casa, não sei o quê, sabe? Para quê? A Itália confirmou 602 mortes em 24 horas e passa de 6 mil mortes. Embora o gráfico seja descendente, embora seja um índice trágico, ele é descendente ao terceiro dia em descendente. Já teve 800 o que se imagina de mortes? De mortes, é. Sim, de mortes. 700, depois 600 e pouco. E essa é a terceira descendência. Eu posso descontrair com duas historinhas, claro. pelo horário da... Primeiro, a senhora falou no Parcão correndo, o nosso amigo Horizonte postou um vídeo, ele correndo na sala dele, em volta da mesa dele. Ai, que maravilha! Fardado aqui e correndo em volta da mesa dele, na sala, que foi fantástico. E o segundo, eu pensei que a Carla fosse abordar, porque nós tratamos hoje, durante o dia, os helicópteros da polícia de Santa Catarina botou a correr os veranistas que se meteram na beira da praia, proibido o local. Sim. Que e eles foram. E aí o helicóptero baixou. Rasante, e aí a areia começou a voar. Ninguém consegue ficar. De areia. Correu com todo mundo da praia. Então, um momento de descontração num programa tão pesado. Tem um vídeo também que é muito engraçado, que é de um cidadão dirigindo pela Benjamin. Ele está aqui pela Benjamin Constant, aqui em Porto Alegre. Ele abre o vidro e ele grita aos velhos. Ele tá furioso. Ele vai pra casa, velho! Aquela foi boa. Ele tá furioso, mas pistolou de vez. Eu quero dar uma dica pros amigos casados que estão confinados há mais de uma semana. Uma hora você passa um pouquinho de batom na cueca e mostra pra sua mulher. E diz assim pra ela, viu? Não disse que aparece do nada? Olha que dá. Ai, como é que... A Carla que é pra puxar saco, né? Porque ninguém mais conseguiu. Que nada, isso é a minha maior crítica. Eu tô dizendo que as pessoas Não estão... fala piada com pessoas casadas. É verdade. Tô dizendo que as pessoas, elas estão pirando. Isso vai ficar divertido. Agora vamos acabar com esse bom humor, vamos falar de umas bobagens aqui. Bobagem tem as pessoas que estão... Vou acabar com o bom humor. Vou acabar com esse bom humor. Vamos acabar com esse bom humor. Essa harmonia toda. Tá muito harmônico o negócio aqui. Logo, o taco de beisebol vai ser mas produto tá aqui, essencial. ó. Olha aqui, ó. Tem assim, impressionante o que as pessoas mandaram de e-mail hoje. Tá? Muito. E eu não... Claro, como a gente tem muito assunto e muita coisa, não dá tempo. Todos assim... xingando o Vitorino, xingando o Ruschel e todos elogiando o Marconi. Tá rolando uma grana, hein, Marconi? Marconi. Eu já tô com ciúmes do Marconi. Não fica assim. O Marconi, Outra coisa aqui, ó. Eu vou ter que ler uns... Posso fazer só uma observação sobre o Marconi? Façam. Olha só, ele é casado, tá dentro de casa, recluso, nas horas vagas, com a sua esposa. Por isso que ele tá doce, assim. É lógico. Então, olha como é bom ser casado, viram? Exatamente. Mas vou agradecer a o oportunidade. Marconi, como tu é nova no grupo, tu não sabe, o Marconi, ele tem um problema, assim, ele toma um medicamento, né? Ele é bipolar? Assim? Não é verdade. Não, ele é urso Ele é tipo polar. Mas eu um odeio médico ser e bipolar. monstro. Ele é urso polar. Ele é um... Não, só de sacanagem. Dona ele é Magda, super embora feliz, toda a super propaganda da Dona Alia, eu vou agradecer a oportunidade e vou passar a vez. Vai passar o quê? Por favor, passar. E eu vou encerrar o programa de hoje por aqui. Tá muito bom, tá bem divertido, mas a gente precisa dormir para ter forças. Tá bem alimentado e bem dormido para enfrentar o coronavírus. Amanhã a gente volta, logo depois do Jornal da Pampa. Beijo, até lá.
Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.